Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunya Vaji Paschatya Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadara Sri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai Prabhupada, Jaya Bhagavad Gita aqui. Haribo. Então, aqui nesse estudo, agora vamos fazer o resumo do Bhagavad Gita. Quando lemos o capítulo 1, vemos que Arjuna mostra diferentes sintomas em seu corpo, os quais, no significado ao verso 29, são descritos por Srila Prabhupada como sintomas de uma concepção de vida material. No significado ao verso 1 do capítulo 2, Srila Prabhupada continua referindo-se a tais sintomas da seguinte maneira: compaixão, lamentação e lágrimas materiais são sinais de que se ignora o que é o verdadeiro eu. Para que Arjuna pudesse compreender o verdadeiro eu e assim acabar com a lamentação, o Senhor Krishna lhe descreve do verso 11 ao 30 deste segundo capítulo a constituição da alma. Então, na segunda metade do capítulo 2, para que Arjuna possa realizar o eu, o Senhor o instrui a seguir o processo de Buddhi Yoga. Se lermos cuidadosamente os respectivos significados ao verso 1 do capítulo 2 e também ao verso 1 do capítulo 3, poderemos confirmar esta afirmação. Porém, no começo do capítulo 3, Arjuna se mostra confuso e não compreende com clareza o processo da consciência de Krishna. Devido às perguntas de Arjuna, o Senhor vai esclarecer gradualmente o caminho da consciência de Krishna, já que no capítulo 2 se apresentou muita informação de uma maneira condensada. Neste capítulo 3, o Senhor explica o processo para realizar o eu, não mediante a especulação, mas através do processo de agir para a satisfação de Vishnu ou Krishna. Explica-se do verso 4 ao 16 deste capítulo que a pessoa primeiro deve purificar-se dos desejos de gozo dos sentidos, que surgem devido à luxúria, através de ocupar-se nos diferentes deveres prescritos nas Escrituras, os quais indicam sacrifícios para Vishnu. No capítulo 4, o Senhor continua descrevendo como estes sacrifícios levam ao conhecimento do eu. Entre os versos 25 e 33 deste capítulo 4, se menciona em que consiste esta variedade de sacrifícios
e como são executados. Porém, para que elevem o executor à compreensão espiritual e não o estacione na plataforma de atividades materiais, tais sacrifícios devem ser executados sob a guia de um mestre espiritual genuíno. Depois de enumerá-los, no verso 34, observe que Srila Prabhupada traduz a palavra tati como este conhecimento de diferentes sacrifícios. Ele continua: tenta compreender aproximando-te de um mestre espiritual. A execução dos deveres prescritos nas Escrituras e a execução dos diferentes sacrifícios, ao serem feitas sob a guia do mestre espiritual genuíno, revelam duas verdades. Primeiro, a compreensão do próprio eu, ou da posição constitucional. E, segundo, a verdade acerca da Suprema Personalidade de Deus. Isto é explicado no significado ao verso 42, onde Srila Prabhupada apresenta um resumo do capítulo. Srila Prabhupada explica que a verdade acerca do Senhor é descrita no começo do capítulo 4 pelo próprio Senhor, onde o Senhor diz que ele é completamente espiritual e seu corpo e atividades são de natureza transcendental. Neste mesmo significado, ele também descreve a verdade acerca do eu, que o eu é uma parcela espiritual integrante do Senhor Supremo. Tema este que começou a ser desenvolvido desde que Arjuna manifestou sua confusão no capítulo 2. Portanto, ao seguir o caminho descrito no Gita e executar os deveres prescritos sob a guia do mestre espiritual genuíno, a pessoa passa a compreender sua identidade espiritual. Agora, já entrando no capítulo 5, Srila Prabhupada descreve no primeiro significado que depois de ter compreendido a identidade espiritual do eu como uma parcela eterna integrante do Espírito Supremo, a pessoa deve agir para a satisfação deste Espírito Supremo, Krishna. Se uma pessoa sabe que sua identidade é espiritual, por ser uma parcela do Senhor Supremo, mas não age como servo deste Senhor Supremo, então não pode desfazer o falso ego, o qual, como se descreve os significados aos versos 14 e 15 deste capítulo 5, surgiu como resultado de termos rejeitado desde tempo imemorial este processo de servir o Senhor em consciência de Krishna. Por isso, ao servir o Senhor com o conhecimento de que o eu deve servi-lo por ser sua parcela integrante, a pessoa consegue desfazer o falso ego
que adquiriu como resultado de evitar tal serviço. Então, como Srila Prabhupada explica nos versos 27, 28 e 29, depois de ter compreendido, como foi visto no capítulo 4, a identidade espiritual por ocupar-se sob a guia adequada nos diferentes processos da consciência de Krishna, chamados sacrifícios, a pessoa deve ocupar-se com esta compreensão em serviço devocional, e apenas assim poderá desfazer o falso ego que a impele a identificar-se com o corpo material. Então, ela poderá realizar sua identidade espiritual. E já que sua identidade espiritual existe eternamente em união com o Supremo, ela realiza e sente o Senhor em todas as esferas de suas atividades. Ela não percebe mais nenhuma existência separada dele. Isso é explicado nos significados dos versos 11, 12 e 13 deste capítulo. Assim, depois que Srila Prabhupada explicou no verso 35 do capítulo 4 que a percepção de uma existência separada do Senhor é Maya, ele explica no decorrer do capítulo 5 que esta realização é possível unicamente por agir com conhecimento e nunca mediante a especulação filosófica ou a inação. Agora, depois de estabelecer que se deve agir, Krishna sugere no capítulo 6 que esta ação deve ser a prática de Astanga Yoga, o processo da yoga mística. Porém, depois de explicar nos primeiros 30 versos deste capítulo 6 como realizar esta Astanga Yoga, visto ser impossível para esta era, a sua prática é rejeitada por Arjuna nos versos 33, 34 e 35. Portanto, Krishna começa a descrever então a verdadeira prática para alguém conhecê-lo, a prática do serviço devocional, que consiste em ouvir, cantar, lembrar e etc. acerca de Krishna. Srila Prabhupada revela isto nos significados ao verso 35 do capítulo 6 e ao primeiro verso do capítulo 7. Neste ponto, a preocupação por realizar o eu já foi descartada, uma vez que, sendo o eu uma parcela do Senhor, ao realizar a natureza transcendental divina do Senhor, ele é automaticamente percebido de forma pura. Por isso, no verso 3 do capítulo 7, Srila Prabhupada revela que, na realidade, os primeiros 6 capítulos destinam-se àqueles que desejam compreender o eu mediante diferentes processos de especulação
e meditação, mas que, na realidade, todos esses processos só servem como diferentes degraus que levam ao topo da escada da compreensão espiritual. Esse topo, o último degrau, é a Bhakti Yoga, o serviço devocional ao Senhor. Apenas esta Bhakti Yoga nos permitirá obter a realização acerca do Senhor. Mas, ao chegar no capítulo 7, vemos que em seus significados aos versos 13, 15, 22, 24, 25, 26 e 27, Srila Prabhupada descreve diferentes pessoas que não podem realizar o Senhor ou que não são elegíveis para ocupar-se neste serviço devocional. Nos versos 16, 17, 18, 19, 28, 29 e 30, Srila Prabhupada descreve as pessoas piedosas que podem ocupar-se neste serviço. No último verso deste capítulo 7, Srila Prabhupada descreve o resultado obtido por essas pessoas piedosas que se abrigam na associação dos devotos para aceitar o serviço devocional, dizendo: na associação transcendental, cultivada através da consciência de Krishna, pode-se compreender como o Supremo é o princípio que governa a manifestação cósmica e mesmo os semideuses. Aos poucos, por meio dessa associação transcendental, chega-se a aceitar a suprema personalidade de Deus. E, ao chegar a hora da morte, esse devoto consciente de Krishna jamais pode se esquecer de Krishna. Naturalmente, ele é então promovido ao planeta do Senhor Supremo, Goloka Vrindavana. Se observarmos o resultado obtido pela pessoa que se abrigou na associação de devotos puros para se ocupar no serviço devocional, notaremos que tal resultado se divide em dois, um como consequência do outro. Primeiro, o devoto aos poucos aceita que Krishna é o Senhor de toda a manifestação cósmica material e também dos semideuses. Segundo, tal devoto, devido a não conseguir se esquecer do Senhor Krishna, na hora da morte é promovido ao planeta do Senhor Supremo. Ao entrar no capítulo 8, vemos que Arjuna pergunta ao Senhor acerca desses dois temas. Depois de explicar como Krishna é o princípio governante de toda a manifestação cósmica, o Senhor dos semideuses e a superalma de todos, Krishna explica a Arjuna que, por compreenderem isto, os devotos fixam sua mente nele e, devido a isto, o alcançam na hora da morte. Por isso, o nome deste capítulo 8 é Alcançando o Supremo. Todos estes pontos
são claramente descritos por Srila Prabhupada nos significados dos versos 1 ao 8 e dos versos 14 ao 23 deste capítulo 8. Assim, depois de se ter estabelecido o processo do serviço devocional como a única maneira para se alcançar o Senhor, descreve-se quais são as atividades puras do eu na existência espiritual. Srila Prabhupada confirma isto nos significados aos versos 1 e 2 do capítulo 9. Porém, se mesmo depois de ter ouvido as glórias do processo do serviço devocional, a pessoa não tem fé, ela não alcança o mundo espiritual para lá agir como uma alma pura. Ela volta ao mundo material para continuar identificando-se com o corpo material, o falso ego. Lembremos que no capítulo 5, Srila Prabhupada explicou que a pessoa se identifica com o corpo, o problema de Arjuna visto no capítulo 1, por rejeitar desde tempo imemorial a consciência de Krishna. Se depois de ouvir as glórias do processo da consciência de Krishna, a pessoa ainda não tem fé, continua nascendo e morrendo no mundo material. Por isso, como Srila Prabhupada explica no verso 3 deste capítulo 9, o desenvolvimento desta fé na associação dos devotos constitui o processo da consciência de Krishna. Srila Prabhupada, a partir deste ponto, descreve como praticar o processo da consciência de Krishna. Esta descrição poderá ser encontrada nos significados aos versos 13, 14, 26, 27, 33 e 34 deste capítulo. A prática aqui descrita é chamada Sadhana Bhakti e é minuciosamente ensinada no livro O Néctar da Devoção. No capítulo 4, o Senhor disse que o discípulo poderia obter a realização de que todos os seres estão nele como resultado de se ter aprendido bem com o mestre espiritual genuíno. Se lermos atentamente o significado dos versos 4 ao 10 deste capítulo 9, poderemos ver como Srila Prabhupada descreve esta opulência mística do Senhor e conclui no verso 4 que a realização de que tudo está dentro do Senhor e que não existe nada além da energia do Senhor é obtida pela misericórdia do próprio Senhor. Quando o devoto, munido com esta fé, aceita ocupar-se no processo do serviço devocional aqui descrito e o faz com amor, o Senhor se satisfaz com este devoto. Então, ele se revela para tal devoto
e este pode ver Krishna dentro de tudo, Krishna dentro de si mesmo, e ao mesmo tempo pode ver que Krishna permanece fora de tudo, executando seus bem-aventurados passatempos no mundo espiritual. Obteremos esta conclusão se lermos cuidadosamente os significados dos versos 4 ao 10. Já no capítulo 10, no verso 42, Srila Prabhupada explica que porque tais devotos puros que se ocupam no serviço devocional sabem que tudo o que existe e penetra é uma manifestação das expansões do Senhor Krishna, eles concentram suas mentes diretamente no processo da consciência de Krishna. E como é revelado nos versos 8 ao 11 deste capítulo, o próprio Senhor Krishna se encarrega de guiá-los e iluminá-los desde dentro de seus corações até que finalmente desenvolvem um amor puro por ele, se absorvem em pensar nele e o alcançam. Embora tais devotos não se interessam no aspecto todo penetrante do Supremo, porque, como vimos, o Senhor lhes revelou que esse aspecto é sua energia, os diferentes sábios, filósofos, impersonalistas, semideuses e pessoas comuns só estão interessados neste aspecto impessoal. Mediante suas especulações, eles não podem saber que a fonte desse aspecto impessoal é o Senhor Sri Krishna. Por isso, como Srila Prabhupada explica nos significados aos versos 16, 17 e 18, para conferir-lhes misericórdia e ajudar a que tais pessoas e filósofos também possam concentrar com devoção suas mentes no Senhor, Arjuna pede a Sri Krishna que descreva como essa energia todo penetrante é sua energia. E o Senhor Krishna faz essa descrição entre os versos 20 e 42 deste capítulo. Srila Prabhupada explica nesse último verso que qualquer pessoa que possa estudar perfeitamente esta descrição das energias do Senhor, ao igual que os devotos, fixará sua mente na adoração a Krishna no serviço devocional. Mas Arjuna não queria que essa revelação fosse só teórica. Aqui entramos no capítulo 11. Ele queria que todos acreditassem na posição suprema do Senhor Sri Krishna. Portanto, nos versos 2, 3 e 8, Srila Prabhupada explica que, com essa intenção em mente, embora ele próprio, Arjuna, estivesse convencido de que Krishna é o Supremo, Arjuna pede a Krishna que agora mostre como tudo o que existe repousa nele e como ele entrou na manifestação cósmica.
E ao mostrar sua forma universal, o Senhor Krishna revelou ser a fonte de tudo, o lugar de repouso de tudo, Brahman, e a causa da superalma, Vishnu. Porém, como Srila Prabhupada explica no primeiro verso do capítulo 12, embora o Senhor tenha mostrado ser a fonte de todos os estados transcendentais e materiais, os impersonalistas são tão adversos à forma de Sri Krishna que desviam a atenção dos leitores do Bhagavad Gita com a intenção de dirigir toda a devoção deles para o Brahman impessoal, esse estado todo penetrante e não manifestado do Supremo. E para que o Senhor declare que o transcendentalista mais elevado é aquele que pensa nele com devoção, Arjuna pergunta a Krishna quem é melhor dos dois, aqueles que se devotam pelo todo penetrante, não manifestado aspecto do Supremo, ou aqueles que são seus devotos e concentram suas mentes e inteligência nele. Entre os versos 2 ao 8 deste capítulo 12, o Senhor revela a posição privilegiada de seus devotos. E no resto do capítulo, explica que tal devoto que aceita o processo direto de serviço devocional lhe é muito querido. Porém, como Srila Prabhupada comenta nos versos 8 ao 12 do capítulo 13, embora o serviço devocional seja o meio para alcançar a meta última na escada da compreensão espiritual da verdade absoluta, para poder ocupar-se neste serviço, a pessoa deverá ser humilde e nunca pensar-se que é Deus. Porém, é devido a esta consciência de pensar que somos os proprietários e desfrutadores de tudo o que nos rodeia, como Srila Prabhupada explica nos versos 1 ao 5 e 21 e 22, que estamos condicionados a esta natureza material, embora sejamos almas transcendentais. Portanto, para poder nos tornar humildes e assim nos elevar ao conhecimento do Supremo no serviço devocional, devemos mudar esta consciência. E como Srila Prabhupada comenta nos versos 22, 24 e 26 deste capítulo 13, essa mudança só poderá acontecer se nos dedicarmos a ouvir a verdadeira filosofia dos lábios dos devotos puros. E como se explica nos versos 24, 28, 31 e 35, por ouvir e aprender com humildade, a pessoa poderá ver cada coisa em seu devido lugar. Ele poderá ver sua própria posição, o que é este corpo e esta natureza, e qual é a posição do Senhor Supremo
como proprietário e desfrutador verdadeiro de tudo, vendo cada coisa em seu lugar, assim como sua natureza transcendental idêntica com a do Senhor, a pessoa se situa no caminho da liberação. Mas porque uma pessoa não pode ver as coisas em seu devido lugar, ao entrar no capítulo 14, encontramos em alguns significados de Srila Prabhupada, tais como os referentes aos versos 8 e 17, a explicação que uma pessoa só pode ver as coisas em seu devido lugar quando ela se eleva ao plano da bondade. Nos modos da paixão e da ignorância, devido aos muitos anseios e sentimentos de posse e orgulho, a pessoa não pode ver nada na perspectiva apropriada. Por isso, ao lermos os significados aos versos 15 ao 18, veremos como Srila Prabhupada descreve a necessidade de praticar o processo da consciência de Krishna com a meta de, primeiro, elevar-se ao modo da bondade e, desde esse estágio, transcender ao plano que está além dos modos, chamado bondade pura. Assim como Srila Prabhupada explica no verso 19, quando, mediante a direção dos devotos, a pessoa se eleva na consciência de Krishna e ela pode ver as coisas em seu devido lugar. E tal como vimos no final do capítulo anterior, isto significa que a pessoa será capaz de ver sua verdadeira posição e como está envolvida na natureza material, embora a pessoa seja transcendental. Ao alcançar tal visão, ela percebe, ela se ocupa no serviço devocional constante a Sri Krishna e assim permanece indiferente à influência dos modos. Finalmente, como se explica nos versos 26 e 27, a pessoa recupera sua posição espiritual transcendental na associação com o Senhor. Depois de que foi discutida assim a importância do serviço devocional como meio para alcançar o conhecimento do eu, do Senhor e a liberação do envolvimento material, Srila Prabhupada entra no capítulo 15, verso 1, explicando que alguém poderia perguntar: e quanto aos Vedas? Srila Prabhupada explica entre os versos 1 e 5 deste capítulo 15 que a meta dos Vedas também é conhecer o Senhor e elevar-se ao plano de conhecimento e humildade para assim poder cortar a ligação com a natureza material. E
assim como foi visto nos capítulos anteriores, que a pessoa não é o proprietário nem desfrutador, mas sim dependente do Senhor, entre os versos 12 ao 15 deste capítulo 15, pode-se confirmar nos significados de Srila Prabhupada essa dependência. Quando alguém se eleva à compreensão destes fatos mediante o conhecimento e os processos védicos, se ocupa no serviço devocional ao Senhor Sri Krishna, assim como vimos no fim do capítulo anterior, que se conseguia o mesmo resultado mediante a ocupação direta na consciência de Krishna. Portanto, como Srila Prabhupada ensina já no significado ao primeiro verso do capítulo 16, uma vez que as atividades dos Vedas estão na bondade e elevam-nos a este conhecimento do Senhor e são chamadas divinas, por seguir seus deveres como prescritos nos Vedas, segundo a posição de cada pessoa, uma pessoa se eleva ao conhecimento transcendental. Porém, como Srila Prabhupada comenta no verso 7 deste capítulo, existem pessoas demoníacas que nem se interessam em seguir os preceitos dos Vedas, nem na compreensão espiritual. Depois de descrever as qualidades demoníacas destas pessoas, entre os versos 7 ao 18, Srila Prabhupada deixa bem claro nos versos 22 e 24 que estas tendências nascem dos modos da paixão e da ignorância. A causa básica pela qual uma pessoa não pode seguir os preceitos das Escrituras e é arrastada pelos modos da paixão e da ignorância a uma vida demoníaca é o apego à luxúria, à ira e à cobiça. Sem abandonar o apego a estas tendências, a pessoa não pode seguir as Escrituras. Sem segui-las, não pode elevar-se ao modo da bondade. E sem elevar-se ao modo da bondade, embora tenha ouvido acerca das glórias do serviço devocional, da associação com pessoas santas, do processo para chegar à compreensão de Deus e da importância de obedecer um mestre espiritual, essa pessoa rejeitará, zombará e desprezará tudo isto. Tal pessoa jamais compreenderá Deus. Agora, bem, como Srila Prabhupada explica nos primeiros versos do capítulo 17, existem aqueles que conhecem os preceitos dos Vedas, porém não os seguem devido à preguiça ou à indolência. Tais pessoas depositam sua fé em alguma outra coisa,
E Árjuna quer saber se no fim, devido a tal fé, eles também logram a perfeição. Então, o Senhor Sri Krishna desenvolve este capítulo 17 classificando a fé de tais pessoas, assim como seus atos de caridade, sacrifícios e penitências. Algumas delas realizam estas atividades sob a influência do modo da paixão e outras sob a influência do modo da ignorância. Porém, embora estas pessoas tenham algum tipo de fé, Srila Prabhupada conclui no verso 23 deste capítulo 17 que, embora possam obter algum resultado temporário, eles não podem alcançar a verdade absoluta. E a necessidade de elevar-se ao modo da bondade fica estabelecida como requisito para seguir com fé as Escrituras e então alcançar a perfeição. Porém, para que a pessoa que está em bondade e segue as Escrituras possa desenvolver fé transcendental e realmente alcançar a perfeição, deverá deixar-se guiar pelos devotos puros, tal como Srila Prabhupada comenta nos significados aos versos 26 ao 28. Assim, essa pessoa fiel poderá compreender o propósito de estar seguindo os sacrifícios, caridades e penitências das Escrituras e, mediante a boa associação, converter estas atividades em serviço devocional, Om Tat Sat, para assim poder alcançar o reino de Deus. Como Srila Prabhupada explica no primeiro verso do capítulo 18, o Gita já acabou no fim do capítulo 17, mas, assim como o fez no segundo capítulo, o Senhor resumirá os ensinamentos. Depois de enfatizar a necessidade de nunca abandonar as caridades, sacrifícios e austeridades, o Senhor adverte a Árjuna a não sentir-se o dono de suas ações, as quais dependem, em última análise, da sanção da superalma. Isto, Srila Prabhupada explica bem nos significados aos versos 17, 59 e 61 deste capítulo 18. E, além do controle último da superalma, Srila Prabhupada explica no verso 18 que a inspiração que faz um indivíduo agir de diversas maneiras provém dos modos da natureza. Uma vez que Árjuna não era tão livre para agir, o Senhor lhe aconselha a render-se ao controle da superalma. Caso contrário, teria que agir sob a influência sutil dos modos e, por falso ego,
não consideraria o controle do Supremo. Ao agir sob a direção do Supremo, Arjuna se purificaria e finalmente cortaria o falso ego para estabelecer-se na fase Brahma Bhuta, na fase espiritual. Porém, como Srila Prabhupada explica no verso 62, render-se à superalma significa deixar-se guiar pelo Senhor Krishna. E a instrução última que o Senhor lhe dá é que sempre pense nele, na forma de Krishna, e se torne seu devoto. Todos os demais dharmas ou processos podem ser abandonados. E Srila Prabhupada explica no significado ao verso 66 que o devoto puro que segue esta instrução se diferencia até mesmo dos outros devotos, yogis e transcendentalistas em geral. Claro que para poder chegar a este estágio de pensar sempre em Krishna e ser uma alma rendida a Ele, existe processos de rendição, os quais são descritos no significado deste verso 66. E embora o Senhor Krishna tenha ordenado abandonar todos os dharmas ou princípios religiosos, neste processo de rendição podem aceitar-se aqueles princípios religiosos que nos levarão ao constante pensamento e apego a Sri Krishna. Foram os 6 Goswamis de Vrindavana que compilaram vários textos nos quais os Sadidharmas, princípios religiosos eternos que levam o devoto ao constante pensamento em Krishna, foram bem estabelecidos com evidências e explicados. Assim terminamos esse resumo do Bhagavad Gita. Haribol!